Olá pessoal, eu estou aqui nos preparativos, na arrumação, né, na configuração das apostilas, na preparação toda para as nossas aulas na próxima semana. Estou muito animada, estou muito motivada. Por quê? Porque eu gosto, adoro trabalhar com curso, com as aulas, né? Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu trabalhei com 8 anos com consultoria empresarial, onde eu trabalhava com cursos empresariais, né, atendendo gerentes, os donos de empresa, capacitando vendedores e tudo mais. E agora trazendo essa proposta, né, que sempre foi meu objetivo desde o início, para completar as terapias, para que vocês acelerem o processo de vocês de autocura, de equilíbrio, e estou aqui para passar um pouquinho mais de informações para vocês. Tem muita gente que tem dificuldade, tem dúvida com relação à ferramenta, o Google Meet, então eu fiz um tutorial e vou deixar aqui logo no finalzinho desse vídeo para você entender como que vai ser. Você vai receber um link, clica no link. No link você vai direto para o Google. Todo mundo tem uma conta Google, né? Todo mundo tem aí a conta no YouTube, né? Assiste os vídeos, então tem já a sua conta Google. Então é automático, você clica no link e já pede para participar da sala. E no celular mesmo, se você tiver um computador, vai assistir pelo computador. E aí você vai pedir para participar, aciona lá o microfone, aciona a câmera, e aí eu vou fazer o tutorial, fiz o tutorial para vocês verem como que é. Mas vai ser muito tranquilo, né? A primeira aula sempre é aula de apresentação de todo mundo, para a gente conhecer e manusear a ferramenta. Então a gente vai tirar as dúvidas ali, aprender a mexer, né? Eu também estou aprendendo a mexer no Google Meet agora para poder gravar as aulas, enfim. Mas vocês vão ver que é tudo muito tranquilo, muito simples, muito intuitivo, tá? O Google Meet é muito intuitivo, então é muito simples, né? E o primeiro dia vai ser mesmo para a gente ajustar, adaptar, né? Aprender a usar a ferramenta e eu passar para vocês o programa mais aprofundado do que nós vamos conversar ali, né? Que tipo de informação que vocês vão receber. Mas uma outra questão é que, mesmo assim, eu tenho percebido algumas pessoas em dúvida. Então, o que eu quero propor para vocês, tá? Não se preocupem em firmar o compromisso agora, nesse momento, do curso comigo. Venha, assistam 1, 2 aulas e sintam. Né? Sintam se é isso mesmo que vocês vão querer fazer, né? É importante vocês entenderem e sentirem, porque o curso, né, um curso de iniciação, um curso de autoestima, de autoconhecimento, autocura, é um curso que precisa ser sentido, né? Então é preciso que você sinta, né? Para você sentir, você tem que vivenciar. Então vai ser muito importante você vir para a aula e ver o que o seu coração diz, né? Com relação à dinâmica daquele grupo, com relação à dinâmica daquele assunto, o que vai impactar e que tipo de informação e movimento que gera dentro de você, tá? Então, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? Eu vou criar grupos, né, com as pessoas que estão interessadas em participar das aulas e a gente vai acabar de acertar o dia, o horário, porque como eu falei, eu vou fazer grupos pequenos, né, de 5 a 7 pessoas que vai ter as turmas para a gente poder conseguir dar atenção para todo mundo, tirar as dúvidas, porque a ideia é aquilo que eu falei com vocês, é substituir grande parte da demanda que vocês traziam para a terapia. A gente vai resolver essas questões ali com o conteúdo, porque eu percebi que eu tinha que repetir a mesma coisa para pessoa tal, para outra pessoa, e são coisas que são importantes, fundamentais, para vocês entenderem o porquê que eu estou orientando determinada coisa e não outra, tá? Para vocês entenderem. Então, vocês vão sair desse curso muito capacitados a resolver os seus conflitos, vocês vão ficar independentes, por isso que é autocura, tá? Por isso que é autocura. E o que é esse caminho que eu estou propondo para vocês? É um caminho que eu vivenciei, né? Assim, eu falo com algumas pessoas aqui em terapia, eu já falei, eu visitei o inferno, sério, de nível de desequilíbrio que eu passei. Então, só que eu sabia que estava acontecendo alguma coisa errada, porque aquela não era a minha natureza. E quando eu comecei a perguntar e pedir para Deus, Deus trouxe para mim as informações assim, ó, de uma vez, pá.
aquele monte de informações. Eu demorei um tempo até conseguir assimilar e até conseguir colocar aquilo em prática na minha vida e me tornar uma pessoa mais equilibrada. E foram muitos anos de sofrimento, de aprendizado. Por quê? Porque o que estava impactando, né, o que estava provocando os meus desequilíbrios eram coisas, situações que estavam no invisível, no mundo da energia, coisas que a gente não está vendo. Como que você vai lutar com um inimigo que você não está vendo? Muitas vezes a gente fica assim, o meu pai é o problema, o meu marido é o problema, a minha amiga, tem uma amiga que é uma amiga da onça. E a gente começa a criar rixas e a criar conflitos com relação às pessoas. E o problema não são as pessoas. A sua família não é o problema. O problema não é o seu marido, não é o seu relacionamento. O problema não é aquela pessoa que você acha que é seu inimigo, que não gosta de você, que te inveja. Não é. Quando a gente entra nessa lógica, a gente fica apontando culpados. E não é isso. O caminho não é esse. Todos nós, sejam aquelas pessoas que a gente acha que não está alinhado com a gente acha que é nosso inimigo. Sabe quem está provocando isso? É essa esfera energética negativa que está fazendo você ficar contra fulano, fulano ficar contra você. É aí que está a questão. E são tantas as interferências, porque tem as interferências espirituais, tem as interferências energéticas, e nós não estamos vendo nem da onde está vindo. Então, lidar com esses conflitos não são coisas fáceis, porque se eu viro para você, o problema é o seu pai, e você briga com o seu pai, você acha que resolveu o seu problema? Se Deus quer para a gente a união, então o tempo todo eu falo aqui de Deus e tal, e esse é um outro problema, porque as pessoas acham que o meu trabalho é ligado à religião, é ligado à igreja. Aí fala, não, Sabrina, eu estou fazendo um acompanhamento na igreja tal, e acha que substitui. Meus queridos, a igreja, ela não, seja qual for, tá? É doutrina. Não tem todas as informações que vão te libertar. Se tivesse, as pessoas estariam, a maioria, todas bem. Não é ali que vocês vão encontrar a resposta que vão dar o salto na vida de vocês. Infelizmente, eu preciso falar a verdade. Eu preciso, porque tem falhas dentro da totalidade da informação que é necessária para dar esse salto, para conseguir compreender. Todas as religiões são maravilhosas, mas todas as religiões são incompletas. E todas as religiões têm distorção. Entende? Então, o que eu trago para vocês aqui é um conhecimento que vai ajudar vocês a se libertarem. Então, para isso, né, isso que eu estou falando com vocês foi algo que eu já venho recebendo de informações desde quando eu passei pelo meu processo de despertar. Lá em 2015, 2016, é uma construção que a espiritualidade está trazendo para mim desde então. O equilíbrio dos 4 corpos, para quê? Para a gente criar o 5º elemento, que é o éter. A produção de éter no nosso planeta, ela está em deficiência há milênios. Por quê? Porque as pessoas não estão em conexão com Deus. As pessoas não estão, e precisa do 5º elemento, da produção do 5º elemento. Então, todo o meu trabalho é para equilibrar os 4 corpos, os 4 elementos dentro do nosso ser. Por isso que eu falo sempre de Deus e das esferas elevadas, porque é o único caminho que conduz a gente para um equilíbrio, para a autocura, a autoestima, sem estar ligada ao ego. Olha como que é complexo isso. Porque a gente fala assim, não, o ego é o problema, então a gente começa a permitir que as pessoas façam tudo com a gente. Só que o meu ego, se eu destruir o meu ego, beleza, ótimo. Mas eu preciso colocar esse ego a serviço de Deus. Aí sim eu me torno uma pessoa equilibrada. Porque se eu coloco esse ego dentro da autoestima que o externo só coloca, eu entro para a vaidade, eu entro para o exibicionismo, aí eu já entro no ego, que é o ego negativo. Então tem uma diferença muito sutil, mas quando a gente está alinhado com o que Deus quer para nós, é o amar ao próximo como a ti mesmo. Tem o ti antes, tem o ti. Então, o que eu vejo é que a maioria das pessoas está praticando a distorção disso. E é muito complexo você entender isso, porque muitas vezes a pessoa já está na distorção disso há tanto tempo, então ela faz tudo
para as outras pessoas. Aí ela fica fraca, né? Ela fica fraca e começa a dar um monte de problema, um monte de desequilíbrio emocional e não entende por que as coisas não fluem na vida dela. E aí, quando ela começa a olhar para ela começa a falar não. À medida que ela vai falando não, as pessoas ao redor começam a estranhar. E aí a pessoa agora está egoísta, ela é confundida como egoísta, entende? Então é muito complexo. Quando a gente não tem segurança e firmeza, que a gente está caminhando pelo caminho certo, que é o caminho de Deus, porque a maioria das pessoas está fora disso. Então não compreende. E aí julga sem saber. Por isso que é preciso o conhecimento. O conhecimento vai te dar forças para você compreender que você não está fazendo nada de errado. É que a maioria está na distorção, na crença limitante, na limitação de conhecimento. Isso foi feito na nossa humanidade sempre. O problema não são as pessoas, o problema é a falta de conhecimento. E eles sempre destroem os conhecimentos para que as pessoas não acessem a verdade. Quando destroem as bibliotecas, né? E ao longo da história foram várias vezes que isso aconteceu. Então, o problema não são as pessoas. É como a gente lida com o que a gente sente, porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem autoconhecimento, a gente não entende o que está no oculto. O que está no oculto? O que está no invisível, que interfere diretamente para que eu haja, sinta, pense de determinada maneira e não de outra. Então, está todo mundo preso num desequilíbrio total, sem compreender o que fazer para resolver. Aí você acha que tomar o remedinho vai resolver. Tem jeito, o que eu quero explicar para vocês é tem jeito, só que precisa ter a informação certa. E tudo ajustado, que a mágica, a transformação acontece dentro do seu ser. E é isso que eu quero propor para vocês, é isso que eu quero entregar para vocês. Entende? E é uma construção, a gente vai sentindo. Não é uma coisa que a pessoa, se ela quiser comprar esse conteúdo e não sentir, ela vai ter o conhecimento e não vai aplicar aquilo na vida. Entende? Porque não adianta as pessoas saberem do que eu vou ensinar se ela não vivenciar. Por isso que eu falo a importância de tomar o chá, que a gente orienta, de tomar o floral, que é receitado. Porque você precisa mudar, a sua vivência ela precisa ser mudada. O seu sentimento a partir daquela nova experiência sobre a mesma situação, a mesma circunstância. É como se você fosse olhar para a mesma situação na sua vida, só que com outro olhar, com outro sentimento, com outro pensamento, e não é tudo diferente. Aí você se transformou. O meu trabalho é para transformar as pessoas. Quem entra com esse propósito se transforma. Não tem como dar errado. Entende? E é isso que eu quero fazer com vocês, né? Dar as mãos com vocês para a gente vencer, superar esse desafio, tá bom? Então eu vou ficar esperando vocês me darem o sinal e vou deixar aqui o tutorialzinho para vocês entenderem como que vai ser, tá? A nossa sala de aula no Google Meet. E aí eu vou passando mais ao longo né? Amanhã eu vou fazer outro vídeo explicando um pouquinho mais, enfim. Mas aquelas pessoas que vocês já sabem que passaram por atendimento comigo, seja um atendimento, pode vir fazer, tá bom? Mas precisa ter passado por atendimento para fazer, não pode ser alguém que chegou agora, entende? Se a pessoa quiser começar o curso, pede ela para passar comigo primeiro, porque aí ela vai já, né, a gente vai tirando as dúvidas, vai compreender, vai entender, aí pode participar, tá bom? Então tá bom, nós nos vemos semana que vem, quando esse curso começar. Até lá, tchau, tchau!